Problemas técnicos e boa noite, estamos de volta na nossa live maravilhosa. Lembrando que a live de hoje é extremamente especial para mim e já vou pedindo aqui para você que está entrando agora, está começando a acompanhar o nosso trabalho, coloca aí para mim, por favor, se você está me vendo e me ouvindo bem. Me diz como é que tá aí o som, a imagem. Vamos lá. Nos ajude a entender aí como é que tá a dinâmica da nossa conexão hoje. Peço desculpas, mas falhas técnicas estão além da nossa capacidade de controle. Hoje aqui no Rio paira uma nuvem de temporal que eu acredito que esteja oscilando aqui a nossa rede. Então a gente se adapta e se ajusta aos momentos. Então vamos lá. Me dei aí um parecer de como a gente está. Se vocês estão me vendo, me ouvindo, se está dando para acompanhar legal. Já pensando que a gente está aí com um ajuste do nosso horário. E aí, vamos aguardando mais pessoas entrarem, mais pessoas estarem conosco. Vamos aguardando, estou adaptando aqui aos nossos cenários, aguardando o movimento e boa noite, meu amigo! Finalmente! A conectividade aqui está realmente um desafio. Peço mil desculpas, isso não costuma acontecer aqui no canal, mas paira uma nuvem de temporal aqui no Rio hoje, que parece cair daqui a pouco um grande dilúvio, e acredito que a minha conexão com a internet esteja bem instável. Então, vou pedir algum help aqui para os nossos convidados, antes de passar a palavra para você. Lembrando, os meus pedidos clássicos aqui. Compartilhe com seus principais amigos, toca nessa gaivota que tem aqui no nosso cantinho. Compartilha com seus principais amigos para eles lembrarem que a gente está ao vivo agora. Porque as pessoas esquecem, tem um monte de coisa para fazer, né? Então já compartilhe agora com seus principais amigos para eles saberem que nós estamos aqui. Outro ponto importante, aproveitem esse espaço dos comentários. Usem e abusem desse movimento, usem e abusem das informações que a gente pode retirar dos nossos colegas. É para isso que a gente se coloca aqui. Então, não fecho eu não desativo os comentários exatamente porque a gente quer interagir com as pessoas que estão aqui. Outro ponto importante, larga o dedo no coraçãozinho, que vocês sabem que eu sou super carente aqui no Instagram. Então, todas as vezes que a gente falar alguma coisa legal, que represente para você alguma coisa importante do movimento que a gente está fazendo na enfermagem, larga o dedo no coraçãozinho, que quando ele sobe, eu percebo que a gente está falando algo realmente importante. Então, sem mais delongas, vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Doutor Edson, tá me acompanhando? Tá tudo bem? Eu te ouço baixinho. Você tá me ouvindo bem? Sim. E agora, tá melhor? Um pouco. Ainda te ouço baixo. Tá melhor? Vamos ver se assim fica bom. Pessoal, coloca aí nos comentários se vocês estão ouvindo o Edson de uma forma bacana ou se é só para mim mesmo, porque a minha internet realmente está com desafio. Então, vamos lá. Então, sem mais delongas, faço a honra agora de apresentar o excelentíssimo doutor Edson Diniz, desse grupo maravilhoso da estomaterapia para você. Um movimento super diferenciado, onde leva os cuidados com um outro olhar, com uma nova perspectiva. Ele que é membro da Sociedade Brasileira de Estomaterapia e, para quem não sabe, meu grande amigo do mestrado, que está nesse desafio de concluir o mestrado no ano de pandemia.
Então, é com muita honra e com muito carinho que eu recebo essa pessoa muito especial que acabou cruzando o meu caminho e trazendo aí informações extremamente relevantes. Então, doutor Edson, muito boa noite. Obrigada por abrir sua agenda, seu espaço, sua casa. Conta pra gente, por favor, quem é o doutor Edson? Conta um pouquinho da sua história. Faz parte aqui do nosso movimento de empoderamento, as pessoas entenderem da onde a gente vem. Cara, você vai estar ouvindo o áudio, tá bom? Primeiro, desde 2006, integrado com a casa. Desde sempre eu trabalhei nessa parte de enfermagem. Assim, eu entrei na enfermagem porque eu queria a PH. Queria a parte de urgência e emergência, serviço, eu virei tudo, entrei nesse objetivo e foi acontecendo um monte de coisas e nunca deu certo. Nunca entrou a PH e aí você acabou me encontrando em outros lugares. Trabalhei em saúde pública, trabalhei em UTI, trabalhei em residência em enfermagem. E aí depois da residência eu saí da residência aqui no concurso de São Paulo, né? Hoje eu sou primeiro de São Paulo. E naquela época o concurso era pro SAMU. Né? Então estava tudo encaixando e aí chegou na hora das coisas vagas e não tinha vaga. Aí desde 2009, né, que eu voltei para São Paulo, fui pro interior, cidade de São Paulo, eu entrei no serviço de atendimento domiciliar. E desde então eu sou enfermeiro do serviço de atendimento domiciliar, 12 anos. E nesse meio tempo eu fiz uma série de coisas, né? Pós-nutrição, enfermagem, informática em saúde e enfermagem de quimioterapia. E a quimioterapia entrou na minha vida justamente por causa de uma demanda do meu trabalho e isso virou depois um direcionamento, um caminho. Até que eu comecei em 2012 e fui dando prosseguimento. Aí entrei no mestrado em 2019, com a Carolina, inclusive a gente tem uns amigos de aí, né? Esperando terminar agora, né? Em 2025, tem que terminar. E, e aí, eu também faço parte da FOBEST, da Associação Brasileira de Fisioterapia, desde 2018, fui secretário, hoje eu sou assessor de marketing. E a gente está nesse processo agora, de pandemia, tentando focar sobre essas coisas. Vai bem, está tentando levar. Uau! Em tão pouco tempo e tantas coisas. Já para começar nesse formato do empoderamento, pensa para você que está aí ouvindo essa live agora, em quantos anos você se formou, ou em que data você se formou, e o que você fez de lá para cá. Isso já mostra o caminho que você planeja para sua carreira. Isso já mostra um diferencial do mercado de trabalho. Então, onde você esteve, o que você esteve fazendo, o que você vem fazendo para trilhar uma carreira diferenciada, tá? Olha aí o exemplo do Dr. Edson, colocando aí a brilhante trajetória que ele teve aí até então, que não acabou. Estamos trilhando aí um caminho que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, doutor Edson, eu vou pedir para você ir me auxiliando se tiver algum comentário no chat para gente, porque nesse momento eu vou seguindo aqui com o nosso movimento e se você achar que tem alguma pergunta relevante para você, pode ficar à vontade de responder, tudo bem? Então vamos lá. Aproveitando esse movimento, trazendo aí a sua especialidade à tona, uma das dúvidas que as pessoas mais me trazem, e que não é minha especialidade, mas é uma necessidade absoluta em todos os cenários do ambiente da saúde, né? Seja numa unidade básica, seja no atendimento home care, seja no momento específico da vida, seja no setor de alta complexidade, no caso de um doente acamado, a gente sempre vai esbarrar com uma ferida, com um estoma, com uma ostomia. E aí, para quem está começando, ou para quem nunca ouviu falar disso, ou para quem já é enfermeiro de longa data e ainda fica assim, caramba, são tantos nomes, eu não estou atualizada em relação a isso. O que é estomaterapia? Cara, quimioterapia é uma coisa que ainda confunde muita gente, porque as pessoas não têm isso na graduação. Não é muito, assim, tá agora num movimento mais de
ampliação, divulgação, né, com essa parte das redes sociais, e a própria ação da FOBESP, a sociedade ela teve um direcionamento muito grande. A estomoterapia, no Brasil, existe desde a década de 90. O primeiro curso foi em 1990. E assim, 30 anos, mais de 30 anos, mas as pessoas não sabem ainda informação. A estomoterapia ela é uma especialidade da enfermagem, ela é exclusiva do enfermeiro, e ela é voltada para 3 áreas principais: feridas, estomias e as recentemente. Dentro de todo esse rol, você também vai ter a parte das fístulas, vai entrar a parte das feridas, você vai ter muita parte psicológica, feridas, vai ter muita parte da traqueostomia, sonda de gastrostomia, a sonda de uma maneira geral, catéter de maneira geral, tudo que vai entrar nessa parte da ostomia. E ela é uma especialidade que ela está cada vez mais crescendo. A gente tem visto nos últimos anos um crescimento da profissão e as pessoas têm esse interesse de seguir esse caminho. Eu vejo a quimioterapia hoje como um divisor de águas assim, na minha carreira. No Edson, antes, tinha alguns questões, depois que eu comecei a assistir, as coisas foram conseguindo bem certo. Edson, é possível você colocar o microfone um pouquinho mais perto? Não, ainda está baixinho para mim. Será que você consegue? Eu vou tentar desligar ele e falar Tá, vamos fazer esse teste? Porque ficou bem baixinho esse final para mim. Tá melhor agora? Bem melhor. Ah, legal. Então tá bom. Bem melhor, Edson. Bem melhor mesmo. Tranquilo. Fala, por favor, repita, por gentileza, na verdade, essa parte final que você falou, desse divisor de águas que você percebeu. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar na cabeça dos nossos colegas. Por que você percebe, então, essa área da especialidade da enfermagem como um grande divisor de águas no nosso cenário? Ah, sim. Então, eu vejo hoje a estomoterapia como um divisor de águas por causa da quantidade de oportunidades e portas assim, que foram abertas ao longo dos anos, sabe? Eu lembro de ter entrado na estomoterapia. Na época, eu queria, na verdade, fazer a especialização em neuro. Não sei por quê. Acho que era alguma coisa do tipo, cara, quero trabalhar em UTI, quero ter um negócio diferente. Queria um negócio diferente. E aí uma professora falou, deixa eu só pegar aqui e fechar aqui. Faz parte dos problemas técnicos das nossas vidas de home office. Uma professora falou assim, Edson, por que você não vê essa parte da estomoterapia? Estoma o quê? Aí ela, estomoterapia, Edson. São os enfermeiros que mexem com essa parte das feridas, eles são muito conceituados, ela falava na época, sabe? Caramba, o que é isso, né? E aí fui pesquisar sobre isso, entrei em contato com o pessoal que tinha, né, que oferecia o curso, fui e fiz o curso, na verdade. E assim, ao longo dos anos, isso foi me abrindo muitas portas, do tipo, conhecer pessoas, que você conhece as pessoas que estão ali direto, ali, ligadas, tanto na parte acadêmica, quanto no campo, e as possibilidades assim que a parte da estomoterapia oferece, nossa, é uma coisa que se eu tivesse, por exemplo, em outra área, eu acredito que não teria tanto, assim. Na estomoterapia, acho que tem uma gama maior, assim, nesse aspecto, de oportunidades, da próprio empreendedorismo, que é uma parte que valoriza bastante a profissão. Então, assim, tem muitas portas e caminhos assim que podem ser seguidos, e eu acho que a estomoterapia é legal por causa disso, ela proporciona muito disso. Fora a autonomia, né, que você tem como enfermeiro. Isso é muito, muito, muito bom e muito valorizado. Bacana. Qual é o ponto principal que você percebe nesse quesito da autonomia? Fugindo aqui um pouco do parâmetro, né? Mas já que você citou essa parte da autonomia, porque eu me lembro, na minha época de atuação direta com assistência hospitalar, sempre vinha a comissão de curativos e nos auxiliava na tomada de decisão da melhor cobertura. Uhum. Quando você fala da autonomia, o que você percebe, assim, para a gente mostrar para a galera? Essa palavra se tornou muito corriqueira hoje, mas eu sinto que tem alguns colegas que não entendem exatamente o que é autonomia. Como você consegue dar um exemplo para a gente dessa coisa da autonomia para um enfermeiro especialista?
Não, então, assim, dentro da minha, eu vejo a parte da autonomia, assim, dentro da minha área de especialidade, assim, do meu limite de atuação, né? Como Sim. enfermeiro, eu posso lidar dentro do meu limite. E aí é bem claro, assim, lá na lei do exercício profissional, que fala ali que o enfermeiro tem que tomar decisões dentro do seu escopo ali de conhecimentos e embasar suas decisões nisso, né? Capacidade de tomar decisões que envolvam conhecimento clínico. Então, por exemplo, no caso de uma ferida, eu não preciso, por exemplo, esperar que um médico prescreva um curativo. Eu não tenho que sequer consultá-lo, na verdade. Eu tenho essa autonomia dos meus conhecimentos, saber avaliar, saber julgar, conhecer os produtos que existem e indicar o que for melhor. A mesma coisa, por exemplo, num estoma. Se não for, por exemplo, uma coisa que eu falo, que eu bato o olho e falo, avalie e pense, não, isso aqui é um negócio cirúrgico, isso aqui é uma responsabilidade do médico. Não, isso aqui é uma coisa que é minha, da estomoterapia, do enfermeiro, eu tenho autonomia de pegar e falar qual produto que deve ser usado, ah, como que vai ser essa troca desse material e como que vai ser o acompanhamento com esse paciente. Então, isso abre muito, assim, de você ser muito independente. Eu posso Vocês, muito bem... desculpa te Não, cortar, pode concluir. não, assim, eu acho isso muito interessante porque tem muita gente não, eu vou ficar na dependência, só vou poder, vou estar meio amarrado. E não, eu tenho a autonomia de discutir com o paciente, com o que pode ser feito ou não. Por exemplo, vem uma prescrição para mim, eu não sou obrigado a seguir elas cegamente, sabe? Eu posso pegar ali e pensar, não, isso aqui é diferente, porque a lei do exercício profissional me permite isso. Eu posso estar ali vendo e usando os meus conhecimentos para poder tomar esses passos com segurança, sabe? Isso é uma coisa muito importante, assim. Eu vejo que as outras especialidades às vezes esbarram em alguns aspectos nesse sentido. E a estomoterapia não, ela é muito independente nesse aspecto. Vocês perceberam na fala dele o olhar clínico, a tomada de decisão com cientificidade para olhar para aquela estrutura, que nesse caso aqui a gente citou uma ferida, e dali ele avaliar qual é a melhor conduta. Isso é uma sistematização da assistência de enfermagem com tomada de decisão assertiva. Isso é usar as nossas três estruturas principais que faz o enfermeiro ser realmente empoderado e que com certeza traz o respeito e o reconhecimento que a gente tanto exige. As três coisas são conhecimento, o conhecimento técnico, cognitivo, a informação que eu detive a partir da especialização, a habilidade de executar o procedimento, de poder ir lá e fazer um curativo da melhor forma possível, saber o que colocar em cada tipo de tecido. E depois desse conhecimento, a habilidade, a atitude de definir a minha melhor conduta, de traçar o meu plano terapêutico da melhor forma possível. Isso é a autonomia que eu queria que as pessoas começassem a resgatar e que isso ficasse realmente aprendido no nosso cérebro como enfermeiros do que faz a diferença, porque senão não faz sentido uma pessoa se tornar especialista em nada, se a gente continua esperando pelo outro, certo? Um exemplo básico, né? Hoje fui fazer visita, claro, né, paciente acamado com uma placa necrótica na perna, por exemplo, ali no trocânter. Cara, eu posso pegar, bater o olho ali, e eu peguei, puxei o bisturi, beleza, tecido necrosado, vamos desbridar. Então, assim, por quê? Porque eu sou metido? Não, porque eu tenho conhecimento do que eu posso ser feito. Eu sei o limite da minha atuação. Eu sei a técnica, né? Então, eu tenho destreza da técnica ali e sei Tá. até que ponto que eu posso ir sem entrar na outra área, né? Por exemplo, não vou entrar na área do médico, que, por exemplo, seria o desbridamento além de determinada camada, né? Eu Uhum. sei justamente fazer esse julgamento e dentro ali do meu limite de atuação pegar e entrar, né? Fazer. Então acho que isso é interessante nesse aspecto. Essa é a diferença. A gente não quer entrar no espaço de ninguém, a gente só quer definir o que é nosso. E eu penso que às vezes os nossos colegas nem sabem o que é nosso, e por isso que fica todo mundo assim meio perdido, tá? Se eu estiver falando alguma coisa incoerente, ou que não compreenda, ou que não represente você, está tudo bem. O papel Não, aqui
é realmente trazer o conhecimento. Se não, gente, realmente, para que existem, então, 60 tipos de especialidade até agora dentro do nosso Conselho Federal para nós nos especializarmos? Eu não estou falando de 3, eu estou falando de 60. Então, enfim, só para a gente pensar em onde a gente está indo. Então, doutor Edson, tem alguma pergunta aí que você queira sinalizar? Alguém no Putz, chat? Alguém no chat mandou alguma coisa que eu não acompanhei? o pessoal falando aqui, ó, que a gente tem é necessário ter essa competência, né, para tal, né? É, não é por exemplo, vou usar esse exemplo do desbridamento, que é uma coisa que ficou muito polêmica, pode, não pode, tal. O enfermeiro pode tomar as atitudes, desde que ele tenha esse conhecimento e ele se sinta seguro. Ele não vai ser obrigado a nada, mas se ele tiver conhecimento e ele se sentir seguro, cara, ele tem competência para isso. Então acho que falta às vezes a gente meio que se apropriar bastante disso. E eu vejo muito que a estomoterapia tem isso. Então, em algumas outras áreas, assim, talvez seja por causa da parte estrutural, da parte da hierarquia dentro do serviço, o enfermeiro acaba sendo meio tolhido, né, das suas ações e tal. E isso acaba, é bem nítido, assim, em muitos dos casos, né? Mas essa parte da estomoterapia, ela me proporciona, assim, uma autonomia muito grande, assim, nesse aspecto. E eu valorizo muito isso, sabe? Perfeito. Eu acho que esse é o grande diferencial e é por isso que a gente precisa desmistificar para os nossos colegas o porquê que existem os especialistas, porque ainda existe um grupo de enfermeiros que não entendem por que se especializar, né? E aí se forma generalista e fica ali criando conflito com pessoas que se especializaram. Tudo é Sim. necessário. O enfermeiro precisa se empoderar do seu conhecimento. Regina Terra, um beijo, minha linda, com certeza. Por isso que a gente faz essas lives, para gerar um pouco de conhecimento para a galera. Doutor Edson, tem alguma pergunta que subiu aí e eu não vi? Não, não, o pessoal falando aqui do empoderamento mesmo, né? Então, Do enfermeiro. Acho que essa parte é maravilha. bem. Com certeza. E aí, isso independe do cenário que essa pessoa esteja inserida. O empoderamento ele tem que ser um empoderamento pessoal, tem que ser um empoderamento próprio. Não importa se eu vou decidir fazer especialização em CME, ou se eu vou decidir fazer especialização em estomaterapia, ou se eu vou decidir fazer um MBA em gerência. Não importa a área que eu defina. Se você não tiver um empoderamento pessoal, você vai se sentir subjugado, submisso, subserviente em qualquer área que você estiver. Então vamos lá. Olha, o pessoal mandando parabéns, vocês dois arrasaram, obrigada. Fico muito feliz com esses comentários, sabe? Que eu adoro essas coisas, isso me motiva. Então, doutor Edson, indo para a nossa próxima pergunta, e já ajudando aqui os nossos colegas que querem se especializar nessa área, então, onde que a gente pode atuar como um enfermeiro especialista em estomaterapia? Quais são os leques de possibilidades que existem nesse cenário, inclusive que você falou que está em expansão? Ah, sim. Então, a gente está tendo, como você falou no começo, cara, paciente com ferida, estomia e incontinência vai ter em muitos lugares, né? Pode ser, e a gente está vendo hoje o quê? Envelhecimento da população, e você está tendo um aumento cada vez mais dessa atenção voltada para o paciente idoso e dos home cares, né? Da atenção domiciliar. Isso é um processo que já está em expansão já há muito tempo. Esses pacientes, eles tendem a ter esses problemas, principalmente feridas, né? A estomoterapia, ultimamente, ela tem sido, às vezes ela é só sinônimo de feridas, só que ela não está limitada às feridas, é que muitas das pessoas acabam tendo mais contato com essa parte das feridas, se identificam mais com essa parte das feridas, mas ela tem outras áreas, né? A parte de estomias, por exemplo, ela está muito ligada, às vezes, com a parte oncológica, porque normalmente são pacientes que tiveram uma condição que gerou esse estoma, né? Ou a própria parte da incontinência. E a parte da incontinência pode ter a ver com diversas coisas, com envelhecimento, com o processo demencial da doença, com paciente com trauma raquimedular. Então, você tem muita coisa assim que pode ser setores que podem avançar, né? Além disso, os hospitais hoje tendem a ter, como você falou, o próprio comissão de curativos, o próprio serviço de estomaterapia, justamente por quê? Porque é um profissional que tem um olhar diferenciado numa coisa que acaba, às vezes, gerando muita complicação. Se uma lesão não curada, além de gastar muito dinheiro com produto errado, causar sofrimento no paciente,
você aumenta o risco de infecção, por exemplo, de um paciente dentro do hospital. Então, isso vai aumentar tempo de internação, vai aumentar gastos, vai aumentar uma série de complicações que podem ser eliminadas com isso, né? Então, a gente tem visto um crescimento muito grande assim de comissão hospitalar, comissão de curativo, essa parte do pessoal se interessando pelo tema e querendo justamente seguir por esse caminho. Eu acho isso super, super interessante, né? E outras áreas que a pessoa pode atuar, né? Home care, eu mesmo atendo paciente particular, né? Posso atender totalmente paciente particular, isso é uma parte. Tem muita gente que vai para a parte de ensino, a parte de treinamento, de capacitação, né? Acho bem interessante isso, né? Essa possibilidade do empreendedorismo, assim, usando essa parte da sonoterapia, ela é muito grande, né? Ó, tem aqui um comentário interessante. Ia A falar ele graduação... agora. Não, por favor. Pegou o gancho certinho da sua fala final. Olha só que conexão, hein, Regina, maravilhosa. Sabe o que falta? A fala aí da nossa colega. A graduação precisa colocar na sua grade a disciplina de empreendedorismo. O enfermeiro precisa sair com a ideia de que ele pode ser o condutor da sua atuação. Hoje ele sai como feitor da conduta dos outros profissionais. Gente, esse comentário é poderoso. Isso é visão. E aí, tem alguma coisa para falar para a gente, doutor Edson, sobre essa ideia do empreendedorismo dentro da área da estomaterapia? Cara, acho que a estomoterapia, pelo menos na minha visão, assim, muita gente faz porque tem muita gente que faz por causa eu trabalho com esse tipo de cliente, mas assim, ela abre outras portas em outros sentidos. Para uma pessoa que se ela quiser trabalhar na indústria, ela pode trabalhar. Tem muitos, como é o nome? Empresas só voltadas para essa parte. Tem fabricantes de produtos de estomaterapia, curativo, ostomia, produto para incontinência, tem muita coisa no mercado Uau. hoje. E esses são produtos que são não são baratos, assim, baratos comparados com gás e soro Sim. que acabam sendo utilizados. Até porque eles têm uma eficácia muito maior, né? Então elas acabam sendo muito mais voltadas. Então muita gente quer entrar nessa área da área da indústria e dessa parte de divulgação, da própria palestras, viagens, participar dos eventos, esse tipo de coisa. Eu vejo muito assim das pessoas quererem entrar porque querem também sair dessa parte de simplesmente ficar acatando a parte das ordens de alguma coisa. Eu quero ter essa autonomia de eu poder trabalhar por conta, às vezes, eu poder abrir a minha própria clínica de estomoterapia, pode ser uma clínica voltada para feridas, pode ser uma clínica voltada para estomias, eu posso trabalhar só com paciente incontinente. Gente, paciente por exemplo, pega um público que é mal explorado. A maioria dos pacientes acamados por demência, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, senilidade, demência vascular, esses pacientes todos têm incontinência urinária, tá? Então, assim, é um público que não é muitas vezes explorado, porque incontinência urinária vai dar problema. O paciente vai ter que usar fralda, ele pode ter dermatite associada à incontinência, ele pode ter outros problemas, isso vai sobrecarregar o cuidador. Então, assim, você tem ali um público que é, às vezes, mal explorado. Então, assim, tem muitas possibilidades de atuação ali do enfermeiro nesse aspecto. Não necessariamente, vocês, por exemplo, quando a pessoa, não estou desmerecendo, eu não fiz a enfermagem, eu comecei, minha primeira pós foi enfermagem em emergência. Eu queria entrar no pronto-socorro. Eu interrompi ela. Mas quando eu vejo a pessoa, muitas vezes ela faz, sei lá, enfermagem de trabalho, ela quer trabalhar com aquilo e acaba não abrindo tantas portas assim. Quando a pessoa acaba fazendo estomoterapia, eu vejo que abre muito mais nesse aspecto. Que ela consegue depois visualizar mais coisas e se surpreender assim com as possibilidades de caminhos, né? Acho isso interessante. Então você acha que amplia a visão do profissional e acaba Muito. gerando novas oportunidades de mercado de trabalho? Muito. E aí sai dessa visão engessada também, do tipo, o enfermeiro é só um fazedor de alguma coisa, sabe? Eu Adorei essa falo que frase da Regina, gente. Regina, posso roubar? Você me permite? acho que, por exemplo, o enfermeiro que sai ele sai dessa coisa de fazedor, tipo, estou no hospital e eu sou um fazedor ali, que eu seguro um problema ali por X horas, que é o período do plantão. Depois Uhum. disso, eu passo o problema para frente. Acho que as pessoas às vezes querem um pouco sair disso. E aí, a estomoterapia ultimamente tem bem abordado isso, né? Ela me proporcionou bastante disso, pelo menos. Muito Até uma legal. pergunta aqui.
Enfermeiro que trabalha com somaterapia encontra problemas psicológicos e sociais do cliente e familiares. Precisa estar preparado para essas questões? Como funciona tudo isso? Cara, essa é uma pergunta. Hum, Problemas psicológicos e sociais? Sim, muitos problemas, tá? Normal, pensa num. Vou usar o meu exemplo aqui do meu perfil dos meus pacientes. Eu trabalho no serviço de atendimento domiciliar. Então eu tenho a maioria dos pacientes idosos, acamados, doença crônica. Paciente acamado, você vai ter o quê? Síndrome da imobilidade, tá? Isso é muito comum. E um paciente acamado, a chance dele desenvolver, por exemplo, uma ferida é muito, muito grande. E aí, quem que vai. A pergunta é assim: quem vai cuidar deste paciente? Tá? Normalmente é o familiar. Tá? Eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso, eu abordei o perfil dos meus pacientes. E coisa de 90% era familiar. Então é muito. 9 entre 10 é o próprio familiar. E esse familiar, você tem que pensar quem é ele. Ele era. Às vezes você tem o perfil do paciente, é um idoso. O familiar é um idoso também. E esse é um familiar que muitas vezes ele não sabe o que fazer. Ele nunca se preparou para aquilo e aí no dia seguinte ele tem um paciente para cuidar. E ele tem que cuidar de tudo, né? Alimentação, banho, a própria parte do curativo. Às vezes o paciente volta com literalmente um buraco, né? Pode ser na sacral, pode ser um buraco no trocânter. E ele simplesmente fala, ó, agora vai cuidar. E óbvio, esse cuidador, nossa, ele abre mão da vida dele para cuidar do paciente. E claramente ele fica sobrecarregado. Tá? É preciso estar preparado para essas questões? Sim, é preciso. Como funciona tudo isso? Cada enfermeiro vai acabar desenvolvendo uma estratégia. Tá? O que eu já faço há muitos anos, porque quem for principalmente para o serviço público vai ver muita coisa ruim. Tá? Muitas vezes vai encontrar problemas de natureza social, que não importa o que você como enfermeiro saiba fazer, você muitas vezes não vai conseguir resolver a coisa porque é uma coisa social. O enfermeiro às vezes acaba criando uma couraça dentro dele justamente para não absorver todo esse sofrimento, sabe? Meu conselho é, tenta ver as coisas com empatia, veja o que você pode fazer ali naquele momento para determinado caso, e não vai ser o mesmo, não vai ter um carimbo de tipo situação padrão 1 e aí você vai usar isso. Não, você vai ter que ver globalmente tudo ali o negócio da casa e tente não absorver o sofrimento para você, porque você, como enfermeiro, tem que estar bem para cuidar dos outros. Porque senão se você ficar ruim, você não cuida de ninguém. Vai acabar piorando, na verdade, a situação. Então, é muito difícil. Tá? Tem muitos casos que você até gera uma certa frustração, porque você faz de tudo e acaba não conseguindo resolver o problema do seu paciente. Justamente, pega um exemplo assim, paciente com ferida. Você tentou um monte de coisas e a lesão não evolui. Não significa que você não está conseguindo escolher o melhor. São muitos outros fatores que envolvem ali dentro desse cuidado desse paciente, da cicatrização dessa lesão, nesse exemplo. Então é preciso saber ponderar tudo isso para poder prestar a melhor assistência, né? Eu acho que isso é interessante de pensar. E eu vejo muita gente fazendo isso, a enfermagem absorvendo tudo, absorvendo o sofrimento de todo mundo, e aí a enfermagem adoece, sabe? Ainda mais nesses tempos agora de Covid, de pandemia, a enfermagem está doente, sabe? Isso é muito, muito triste. exato. Aproveitando esse gancho, antes de passar a fala aí para o meu queridíssimo professor Francisco, maravilhoso, que fez a pergunta. Eu acredito que a pandemia só exacerbou os problemas que a gente já tinha, né? A enfermagem já estava doente há muito tempo e aí agora a gente está com um prognóstico muito sombrio para o nosso futuro profissional. Acho que essa é a verdade. A pandemia só trouxe mais coisas. Edson, a sua câmera ficou virada. Assim Eu não estou fica. tentando ver ela aqui. Tô tentando acertar aqui, porque eu tô com a luz ali em cima, não tá dando certo. Ah, sim. Então vamos lá. Posso fazer a pergunta que está aqui no chat para gente? Muita gente curtindo, muita gente mandando coraçãozinho. Obrigada, pessoal. Essa live é para vocês mesmo. Vamos lá, a pergunta é o seguinte: gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sexualidade do cliente diante de uma estomia ou ferida. Você atende esse tipo de clientela? Legal, boa pergunta. Uau! Essa parte da estomia, ela é um negócio complicado, assim, porque assim, ela mexe com muita coisa do psicológico do paciente, né? Então você tem, assim, muitas das vezes a cirurgia, vamos começar assim, pensa, por que a pessoa teve uma estomia? Muitos dos casos, não lembro a porcentagem de cabeça, mas muitos dos casos envolve o câncer.
tá? Suponha, o paciente teve câncer de intestino, teve um câncer de reto, teve um câncer de intestino grosso, delgado, não sei. Normalmente faz o quê? Faz a amputação, né, do segmento ali do intestino e exterioriza-se o que sobrou do intestino e ali vira o estômago, né? Tem outros casos? Tem. Doença de Crohn, diverticulite, pode ter algumas outras complicações, trauma, sabe? O paciente sofreu um acidente de carro, por exemplo, não teve tempo e teve que exteriorizar tudo bem. Mas essa parte do câncer, muitas das vezes, ela acaba conflitando, porque a pessoa às vezes pensa assim, a cirurgia foi o que salvou a pessoa. Então a estomia, ela é um reflexo do quê? É a coisa que salvou a vida da pessoa. Só que aí, ela tem essa parte esse distúrbio de autoimagem, né? Pensa nessa parte da sexualidade. Porque tá ali, as fezes, aí entra em contato com vou usar a parte da estomia. Tá em contato ali com o quê? Com as fezes, com o cocô. A gente cresceu vendo que isso é sujo, isso é errado, não pode. Vai desfraldar uma criança, estou tentando desfraldar meu filho agora, sabe? Você não pode, e você fala, não pode fazer ali, não faz na cueca, tem que fazer no vaso. Então, tudo isso mexe com muitas das coisas, né? Desde a nossa infância. E a pessoa tá ali, a bolsa tá ali, ela tá ali o tempo todo. A pessoa dorme e tá ali. Toma banho, ela tá ali. E isso vai mexendo muito com a autoestima desse paciente. Tem muita gente que faz, depois de um tempo, tem episódio depressivo, precisa fazer acompanhamento psicológico. E essa parte da sexualidade. Né? Imagina uma mulher que tenha feito uma estomia. Muitas delas acabam sofrendo porque, de repente, esse conceito da autoimagem dela tá prejudicado. Né? Por causa do quê? Porque tem ali essa parte, exteriorização do corpo, das fezes. A bolsa tem uma determinada característica. Tem outra coisa que pega muito nessa parte da estomia, o cheiro. Tá? Então, existem produtos hoje que ajudam nesse aspecto, mas ainda está lá. Sabe? Se a paciente tem uma estomia em determinado local, as fezes são mais sólidas. Se tem no outro local, as fezes são mais líquidas. Então, isso daí, a pessoa está lá nas atividades diárias dela, ela pode estar até com um parceiro, e de repente o estômago está lá. Ele não tem horário nem nada. Sabe? Então, isso é um ponto bem assim, interessante. Assim, tem que se fazer um trabalho em conjunto, multidisciplinar, tá? E o enfermeiro tem que entender isso. Não é simplesmente ir lá e colocar uma bolsa, sabe? Ele tem que entender globalmente tudo para poder lidar melhor com isso. Então de novo, tem que ter muita empatia, tem que ter muito conhecimento que essas coisas, essas situações podem acontecer e vão acontecer. Caramba, doutor Edson, você trouxe algumas condições do que a gente pensa da saúde integrativa, né? Dela ser sistêmica e realmente integral do processo, porque realmente não é só uma bolsa. Uma coisa é eu ir lá fazer a troca, a higienização, a conduta, uma orientação, mas aquela pessoa ela sai para uma vida normal. E como é essa vida normal, né? Que tipo de normalidade essa pessoa consegue se inserir? E aí a gente, como profissional, caramba, quantas demandas você trouxe aqui que, sinceramente, como não é a minha área, eu confesso que eu não tinha parado para pensar tão profundamente sobre essa sobrevida, né? Essa forma nova de viver, na verdade. Sim. Pô, vou dar um exemplo. Eu recentemente atendi um paciente particular, ele me pediu, Edson, a minha bolsa tá vazando. Tudo bem, sua bolsa está vazando. Aí eu fui lá, fiz a visita e descobri que era um senhor, 45 anos, e ele totalmente ativo, trabalhando e tudo mais. Em pandemia continuou trabalhando normalmente, mas estava numa reunião, alguma coisa, e de repente começou a ver a bolsa vazando, porque ele tinha uma ilhostomia, né? A ilho fica no lado direito. Então as fezes aqui nessa região são mais líquidas. Mas a frequência delas é maior, tá? E o que acontece? Ele falou, ó, minha bolsa começou a descolar, eu estava no meio de uma reunião, e aí começou a sentir um cheiro, e eu me senti mal, me senti vergonha, senti coisa, então isso estava dando problema. E aí, Claro. aí peguei, fui, fiz a visita, dei as orientações, e aí até orientei ele usasse um produto que poderia ajudar nesse aspecto do ovulo. Então, assim, depois o cara me ligou e falou, Edson, você mudou minha vida, porque agora eu tenho muito mais segurança para poder sair e fazer minhas coisas sem me preocupar com a bolsa. Sabe? A bolsa, ela vai ficar ali, mas ela está ali. E ele está seguindo a vida dele da melhor maneira que ele pode. Então, eu acho isso, assim, você está dando ali autonomia para esse paciente.
está dando, aumentando a liberdade dele. Ele não está mais refém ali do equipamento, sabe? Acho que isso é uma coisa que é bem gratificante para a gente nesse aspecto, sabe? De ver que você está ali conseguindo não impor, fazer uma ação que tem um resultado, sabe? Isso eu acho muito, muito interessante dentro dessa parte da tomoterapia. Muito legal, muito legal. E eu confesso que quando a gente foi marcar a nossa live, eu fui dar uma pesquisada, uma atualizada, né? Como eu falei, e repito, não é minha área. E aí eu vi que existem hoje bolsas para a pessoa poder tomar banho de piscina, poder tomar banho no mar, coisas que, na minha cabeça, eu nunca tinha parado para pensar. Como é que essas pessoas realmente têm uma vida? Eu, particularmente, amo praia, e a pandemia tirou a coisa que eu mais amo do mundo. Então, eu fiquei pensando, como é que será a introdução no mar ou na piscina de uma pessoa que tem esse dispositivo? E aí eu vi as bolsinhas com acoplamento interessante. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Nem estava na nossa pauta, mas como você trouxe, acho que é legal a gente. Eu acho que hoje em dia você tem tanta coisa assim, a qualidade dos adesivos melhorou, a qualidade dos produtos melhoraram, justamente para isso, para a pessoa poder entrar no mar sem nenhum problema. Não é tipo, nossa, a minha bolsa ela não é feita de papel higiênico que você molha e ela desmancha. Não, o cara tem liberdade. Ele tem algumas restrições. Então, a gente não recomenda, por exemplo, que o paciente faça, sei lá, uma luta, sabe? Mas se ele, tenho a bolsa, sou ostonizado e eu era ciclista. Cara, beleza. Agora, eu tenho alguma coisa que impacto, que vai bater direto na bolsa. Aí não vai ser Sim. possível, né? Então, adaptações vão ter que ser feitas. Aí você pega esse exemplo da praia. Existe toda uma parte hoje voltada para isso, de moda praia. Tem a bolsa e tem alguma coisa que eles colocam por cima da bolsa, que é como se fosse um acessório. Então tá ali combinando, por exemplo, com o biquíni da mulher. Entende? E justamente para isso, para, cara, dar a sua autonomia, sua vida continua, a vida continua e faça ela da melhor maneira que te agrada, que pode fazer para você. Eu acho isso que é bem interessante. É, Maravilhosa. Te cortei? Desculpa, pode ir? não, eu tô só finalizando. Eu acho isso traz de volta a vida da pessoa. Porque às vezes ela acha que, não, ó, agora eu nunca mais vou poder tomar um banho de ir na praia, entrar na piscina, porque minha bolsa vai descolar. Não. Fazendo a coisa do jeito certo, a pessoa consegue, ela consegue tentar voltar para a normalidade dela. Né? E ficar o quê? Independente. Você quer esse paciente independente. Sabe? Tanto que você mesmo a gente mesmo ensina os pacientes para eles mesmos, no caso da bolsa, ele mesmo fazer o recorte, ele mesmo fazer a colagem, ele mesmo lidar com tudo isso. Sabe? Isso para quê? É aquela coisa, né, da teoria do autocuidado. Né? O Vai. paciente mesmo entendeu como que faz e agora ele é independente, não é dependente do profissional externo. Sabe? Acho que isso é interessante. Perfeito. Mais pessoas entrando, muita gente dando boa noite, muita gente gostando da live. Acho que esse é o ponto principal: gerar liberdade, a autonomia, o autocuidado e a dignidade humana ser preservada. Acho que esse é o grande ponto. Quando eu vi a bolsa, né, resgatando esse exemplo que a gente deu, eu fiquei pensando, caramba, é, é incrível você poder combinar a sua roupa de praia ou simplesmente se sentir seguro de pegar uma onda, de dar um mergulho na piscina com o seu neto, por exemplo, porque representa um movimento de lazer que essa pessoa ficaria privada de fazer, né? Eu aqui divagando na minha mente na hora que eu estava vendo a bolsa. Na verdade, aquele suporte, né, de proteção da Sim. bolsa. Então, eu fiquei Uhum. encantada e eu não conhecia. Confesso que foi uma das coisas mais legais que eu vi nessa nossa atualização para essa live. Tem mais Uhum. alguns comentários, deixa eu ver aqui. O meu professor maravilhoso falando. O grande medo de todo estomizado é o descolamento da bolsa. Sua fala foi maravilhosa. Aí, doutor Edson, as pessoas curtindo bastante. Todo mundo mandando coraçãozinho. Maravilha. Quer falar mais alguma coisa ou posso passar para a nossa próxima Não, pergunta? pode passar, pode passar. Então vamos lá. Já que a gente falou da atuação do enfermeiro, né, na área da estomaterapia, você trouxe aí várias abordagens, vários cenários, inclusive o ambiente do empreendedorismo, para quem quer abrir o seu próprio negócio e desbravar o cenário da liberdade de atuação. Quero te fazer uma pergunta agora bem especial, que tem aqui um traço com o nosso canal e com esse movimento todo, com essa loucura que eu criei.
Como você acha que é importante para esse enfermeiro se empoderar como um profissional especializado? Entendi. Acho que a importância é justamente disso, de você, de certa forma, sair desse trilho, né? Que a gente acaba pensando assim, estou na faculdade, eu preciso me formar, aí peguei meu diploma, aí eu vou querer ir para o hospital, mas aí você vai acabar mantendo a mesma coisa sempre, né? Trabalho, aí eu sigo as ordens, tudo mais, e eu acho que essa parte de você pegar e seguir por um outro caminho. Seguir por um caminho paralelo, sendo que você pode fazer as coisas, que você vai ter mais possibilidade de atuação, que você vai enfrentar umas dificuldades no começo, com certeza, mas que consegue ter esses resultados assim que são palpáveis para você, sabe? Eu acho que e para isso tem que fazer muita coisa, tem que ter bastante coragem, não nego, mas assim, tem que ter muito estudo, porque você tem que ter muita segurança naquilo que você está falando. Porque vai ter gente que vai te peitar, que vai ter gente que vai te questionar. E você tem que ter, se você tiver segurança naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu, naquilo que você faz, usa a sua experiência, cara, lembrando assim, hoje eu tenho desde 2014, né? Mas eu já trato essa parte das feridas, por exemplo, desde 2010. Se eu for lembrar das coisas que eu fiz assim desde que eu comecei a parte a minha atuação profissional lá para 2006, putz, lá atrás cometi erros, claro. E aí você vai buscando isso para hoje não cometer esse mesmo tipo de erros. E aí pautando as suas ações nisso. Eu acho que é muito importante para o enfermeiro ter essa noção, assim, sabe? E ele realmente pensar, ó, cara, sou importante nesse aspecto. Aqui eu posso, em frente a todo esse rol de problemas, situações, eu consigo estar lidando da melhor maneira possível. Visando o quê? Visando meus pacientes. Ah, dentro do quê? De um ambiente multiprofissional, dentro de uma discussão saudável, de casos e tudo mais, porque o paciente, usando de novo, ele não é uma ferida. Da mesma forma que ele não é um estoma, ele não é uma incontinência. Ele é um conjunto de diversas coisas. A ferida é só um aspecto dele ali. Está vendo ele. Só que ali naquele momento. Só que esse aspecto ali, muitas vezes, é o problema principal dele. É o mundo dele, é o cosmo dele ali. E aí você tem que, dentro do multiprofissional, estar ali atuando naquela pequena parcela ali. Acho que tem muito disso. Perfeito. Antes da gente falar para a próxima pergunta, você falou duas coisas que eu acho imprescindíveis. A prática baseada em evidências, e aí entra nesse ponto que você citou da gente reconhecer um aprendizado, reconhecer alguma atitude inadequada que a gente cometeu no passado, porque ninguém nasce sabendo tudo, a gente aprende o tempo todo e a gente vai continuar assim, eu espero continuar aprendendo para sempre, ter mentes, sinapses neurais para isso por muitos e muitos anos. Mas a prática baseada em evidências, ou seja, eu aprender sempre, não necessariamente apenas com os meus erros, como você citou aí, os anos de experiência que você tem, que é muito importante, a gente faz uma determinada conduta e aprende, reaprende, readapta, melhora, conduz de uma forma mais bacana, sempre em prol de um melhor resultado, de uma eficácia interessante para esse doente. E no outro quesito é a atitude correta. Quando você tem a atitude adequada, qual é o seu propósito, esse motivo pelo qual você está fazendo? Você está fazendo só por fazer? Ou a gente está seguindo aí um passo a passo só para manter um padrão? E que tipo de padrão é esse? Então, eu acho que a atitude é esse gatilho diferenciado de ser um enfermeiro especial nessa construção do empoderamento. Surgiu uma pergunta, antes de eu passar a bola para você, você quer falar alguma coisa sobre essa minha fala? Não, pode. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tudo que dá esse start, eu acho que tem que ser valorizado. E tem que seguir em frente e valorizar esse tipo de atitude, de ação. Quando o enfermeiro consegue ter isso, de certa forma ele está tipo, pensando um pouco fora, né? Não é simplesmente aquele fazer, fazer, fazer. Eu falo muito disso, assim, uma fala que minha professora teve, sempre falou, tratar ferida, como é que era? Não é tratar feridas. Não é trocar o curativo. É fazer o tratamento das feridas. Para você tratar ferida, você tem que pensar. E tem que pensar muito. Você tem que saber exatamente o que que é ali, o que que eu vou usar, por que que eu vou usar. Porque senão, o cara vira um repetidor. Ah, faço o curativo com X, sabe? E aí, quando a pessoa faz, ele dá esse start. E eu acho que isso é muito importante. Com certeza.
Com certeza. E aí a gente sai daquela executador de prescrição, né? Seja prescrição medicamentosa ou prescrição de cuidados que a gente está copiando do coleguinha. Então, é essa que dá a atitude que a gente está falando aí da prática baseada em evidência. Sim. Doutora Marisley, muito obrigada pela sua presença. Ela faz uma pergunta um pouquinho capciosa para a gente, doutor Edson. E aí eu vou passar essa bola para você e na sequência eu respondo. Qual será o legado da pandemia para as salas de curativo ou de vacinas? Uau! Não estava no script, hein? Putz, isso é uma coisa que está bem complicado hoje em dia, né? Porque, assim, essa parte da vacinação está sendo vista... A enfermagem está na linha de frente. Só que está na linha de frente muito como fazedora. Eu não nego que tem que ser feito, mas talvez, né, minha visão ali, eu vacinei também, vacinei uma parte de meus pacientes, mas talvez falte ali, pensar um pouco mais, né? Porque estamos fazendo da melhor maneira possível, tem que ser feito da melhor maneira possível, sabe? E a parte da sala de curativo, cada unidade está tendo uma conduta diferente, né? Tem unidade que ficou fechada, tem unidade que ficou aberta. Então, assim, tem pacientes que deixaram de continuar o acompanhamento dos curativos, das feridas. E aí, como que vai fazer com esse tipo de paciente, né? Essa parte da pandemia, ela bagunçou muito. 2020 era para ser o ano da enfermagem, né? E a gente viu como que foi. E 2021 tá uma coisa bem complicada também. A gente não tá vendo assim, um horizonte muito bem assim de resolução, né? Muito em breve. Então isso tá pegando bastante. E você vê que a enfermagem está cansada, né? Eu estou um ano trabalhando normal, não parei um dia. Muitos dos colegas também estão na mesma situação e a gente está se reinventando. Justamente aqui, ó, Poliana Carneiro é minha sócia, né? Da nossa página. E ela está falando aqui, ó, estamos nos reinventando. E é isso mesmo, todos os enfermeiros estão nisso, se reinventando. Então, como que vai ser o legado? Essa parte das vacinas e dos curativos também vão ser reinventadas, né? E talvez, pode ser que depois tenha uma nova visão sobre isso. Se for uma visão de desconstrução, ok. Se for uma visão de uma nova construção de uma outra coisa, tá ok. Mas a enfermagem está no meio desse fogo cruzado, dessa ação, e não largou nada, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada por quem está lá. Boa. Eu vou dar uma contribuição bem fora da caixa, tá, doutora Marisley? Bem fora da caixa mesmo. Eu penso que a pandemia, ela trouxe todos os agravos, como eu falei no início da live, todos os problemas estruturais que a enfermagem tinha há séculos, né? Aí, há um século, propriamente dito, aí, considerando o bicentenário de Florence, vamos entender que a enfermagem moderna vai trazendo aí todo o legado que ela trouxe dessa enfermagem moderna. Então, todos os percalços de ser uma enfermeira no século XXI foi se perpetuando, né? Trazendo todo o nosso histórico aí de hierarquização militar, essa subserviência que muitos colegas ainda gostam de manter. Qual é o legado que a pandemia traz, na minha concepção? É uma transformação da enfermagem em que eu penso que as mídias sociais poderiam estar sendo melhor utilizadas. Até mesmo para falar sobre esse tipo de assunto. Até para a gente discutir sobre o papel da enfermeira dentro da sala de curativo numa unidade básica de saúde, por exemplo, para esses pacientes que estão deixando de estar na sua assistência direta. Você poderia fazer um canal com essas pessoas e estar dando orientações para eles virtualmente. Ou, dentro da questão das vacinas, a gente poderia estar aí ajudando a sociedade a compreender qual é o papel da vacina. Então, o papel de educação em saúde, ele é nosso. E eu acho que falta um pouco dessa visão estratégica do enfermeiro se posicionar melhor. A sociedade não sabe quem a gente é. E não sabe porque a gente não fala. Então, se a gente não fala, ninguém nos enxerga. E aí, não existe valorização, não existe respeito. A gente continua nessa roda sem fim, desse mimimi incessante. Meu posicionamento. Eu acho que o legado que a pandemia traz, uma nova enfermagem, uma enfermagem que usa e abusa do marketing digital, que usa e abusa, sim, do seu poder de argumentação, de uma influência persuasiva, positiva e adequada para mostrar o nosso valor. Eu espero que represente aí, mas essa é a minha visão de mercado, a minha visão de hoje, né, do cenário que a gente está vivendo. Sim, a Poliana botando aí, ó, maravilhosa, em muitos casos o monitoramento, a teleconsulta, a teleenfermagem está aí. Nós fazemos mestrado exatamente nisso, eu e o Edson, e
o mundo está aí para ser desbravado. Eu posso estar dando consulta agora com um paciente em Portugal. Eu posso estar dando uma consulta agora com um paciente na Angola. Isso é uma questão de visão de mercado. Sair desse universo da enfermagem que atende só ali naquele cantinho. Então, eu acho que esse é o legado da pandemia. A utilização dos recursos digitais, das mídias digitais a nosso favor. Eu penso assim, pensando positivamente, tá? Fugindo aí dos recursos negativos que a pandemia está trazendo, porque eu acho que a gente já está vendo muita coisa de desgraça, então eu não quero falar de desgraça, não. Edson, algum posicionamento? Não, acho que é bem isso mesmo, é a parte da tecnologia, né? Quem diria que, por exemplo, há 10 anos você pensava que ia pegar o seu celular e fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Não, não Exato. tem que pensar isso. E puxa para justamente para isso que a gente está fazendo. Nosso mestrado na área de telesaúde é justamente para isso, para você usar essa parte dessas ferramentas tecnológicas para levar saúde. Um exemplo que tem, está tendo agora um núcleo de telesaúde e estomoterapia. Então, isso está ligado lá com o pessoal da Universidade Federal de Manaus, se eu não me engano. Então, você pega, imagina, uma comunidade ribeirinha, ou alguém lá no meio da mata, alguma coisa assim que seja de difícil acesso, e o paciente tem uma lesão. Você não vai levar um enfermeiro para lá. Você consegue hoje fazer uma teleconsulta e traçar uma estratégia, colocar implementar uma conduta e, sabe, resolver ali uma situação. Então, assim, a gente está vivendo essa era. Hoje em dia a tecnologia ela é indispensável. A gente não consegue se imaginar hoje sem celular, sem nada. Com Então, é certeza. a mesma. Igual hoje você colocar roupa. Você não sai sem camisa, você não sai sem celular. Tá ali cada dia mais presente e a gente tem que saber usar ela, porque senão a gente vai continuar nessas mesmas coisas. A pessoa citou aí da enfermagem, não, a pessoa não sabe o que é enfermagem. Meu, a pessoa não sabe, a população não sabe. Tanto que até hoje você vê lá que teve algum evento, alguma coisa com auxiliar de enfermagem, a mídia fala que eu fui um enfermeiro. Você vê que teve alguma coisa, a pessoa falando, enfermeira padrão, sabe? E esse tipo de coisa. Então, não, na minha época de faculdade não tinha e quase 16 anos depois ainda não tem. Então, ainda tem essas deficiências, entende? Travou aqui. Tô travada, Edson. Me dá um ok. Aqui tá normal. Normal? Então tá. Eu não sei pronunciar o seu nome. É Tressol. Vou falar Tressol porque eu achei lindo. Mas aqui tá tudo ok. Faltando apenas 2 minutos para acabar a nossa live maravilhosa. Aos trancos e barrancos do início dessa live, porque tinha que ser especial essa live com o Dr. Edson. Vou fazer a pergunta crucial, a que eu mais gosto de todas as lives que eu faço por aqui, que são as nossas dicas para os nossos seguidores maravilhosos. E já aviso para você que essa não é a última pergunta, que eu tenho uma surpresa especial para você que ficou comigo até o final. Então segura aí e vamos ouvir a dica especial do nosso especialista em estomaterapia, Dr. Edson Diniz. Conta pra gente, para quem está querendo desbravar esse novo cenário, se inspirou na sua história, quer fazer estomaterapia também, onde eu posso cursar a especialização, e aí você ainda me fala, como que então a gente consegue ser reconhecida no ambiente de trabalho fazendo estomaterapia? Foi 2 em 1, tá? Vamos lá. A especialização, nós recomendamos que seja feita nos cursos credenciados pela Associação Brasileira de Estomoterapia, que é a SOBEST. Então, assim, meu conselho, entra no site da SOBEST, sobest.com.br, aí vai ter lá a parte de educação, cursos credenciados. E aí vai ter uma lista, no país todo tem diversos cursos, estão sendo abertos novos cursos, e hoje os cursos também eles estão no formato híbrido, né? Então, por causa da pandemia, acabaram acertando coisas a parte presencial com os estágios obrigatórios, mas deve ter um módulo online também, e justamente para isso, sabe? Então, meu conselho é, faça um curso credenciado, a Sobest ela é uma associação que ela não faz o controle, mas ela faz essa parte do processo de acreditação dos cursos. E isso é um controle de qualidade muito grande. Existem exigências mínimas lá, essas mínimas são bastante coisa. Justamente para quê? Para você não sair por aí despejando dezenas, centenas, milhares de enfermeiros estomaterapeutas que não sabem fazer as coisas, sabe? Então, assim, preze pela sua qualidade de formação, tá? Antes, São Paulo, por exemplo, eu fiz em São Paulo, né? Os cursos acreditados pela Sobest. Eu fiz o curso na Universidade de Taubaté, né? Na Unital.
Eu lembro, eu saía de São Paulo, viajava 150 quilômetros a cada 15 dias e às vezes até mais. Às vezes era semanal e a gente fez as aulas, isso foi por um período de 2 anos, teve estágio e tudo mais. Tem outros cursos, por exemplo, hoje você vai encontrar curso online, sabe? Assim, siga os cursos que são acreditados, que você vai estar valorizando a sua formação, o seu conhecimento e você ter ali a sua capacitação da maneira correta, tá? Qual que era a outra parte da pergunta agora que eu De falhei? ser reconhecido no ambiente de trabalho. Como você é conhecido? É assim, muito é por causa do conhecimento e da postura que você tem como profissional, mas principalmente é o fato de você conseguir muitas vezes apresentar resultado, sabe? Eu lembro de ter entrado na assistência domiciliar em 2009 e ter um paciente que, suponho, era uma senhora muito idosa, ela tinha ficado internada e voltou, claro, com uma lesão sacral. Mas era uma lesão sacral daquelas que você conhecia, conseguia colocar a mão dentro da ferida, tão Uau. grande. E o médico desacreditou tal, e foi coisa assim de, sei lá, 6 meses, talvez até um pouco menos, a ferida cicatrizou. Ou seja, dei alta para esse paciente. Então, assim, é você saber o que está fazendo e começar e dar essa devolutiva e apresentar o resultado. Não é que sempre você vai apresentar o resultado, mas ó, ter esse conhecimento e mostrar ali, ó, fiz isso por causa disso, disso, disso. Então, demonstrar esse conhecimento, ter essa segurança, isso é um diferencial bem, bem interessante. E as Legal. pessoas Muita percebem. gente. Eu ia falar isso agora. É perceptível quando faz um bom trabalho, né? Quando usa a cobertura adequada, a evolução daquela ferida especificamente que eu tô falando, da lesão, ela evolui muito rápido, né? E a Sim, gente sim. vê aí coisas interessantíssimas acontecendo. Muita gente colocando aqui que fez de forma acreditada aí nos cursos citados. O meu professor maravilhoso, Francisco, dizendo que fez no programa de pós-graduação da UERJ, minha querida UERJ. Seja um excelente programa mesmo. Eu puxo sardinha, mas, gente, eu sou completamente apaixonada pela minha instituição. A Lu está dizendo aqui que já está oficialmente matriculada na estomaterapia. Começa amanhã em um curso acreditado pela Sobeste aí em São Paulo. E a Poli, eu já estou chamando até na intimidade, né? Poliana, ela fala uma coisa extremamente relevante, na minha opinião. Zele pela sua formação. Se nós não reconhecermos e não zelarmos para o nosso processo de formação, já começa um processo de desvalorização estrutural, né? Na base. Porque se eu vou fazer qualquer coisa, então eu vou ser qualquer coisa, eu posso receber qualquer coisa e posso ser respeitada de qualquer jeito. Então, quando você procura por bons lugares, boas instituições, se relaciona com pessoas interessantes, que realmente vão trazer conteúdo de relevância e de peso para você, você se torna um profissional igualmente de peso e valorizado. Opinião pessoal, como eu disse aqui, opiniões são opiniões, mas aqui é um espaço aberto, e aí eu coloco aqui, é uma condição que eu penso para mim, tá? Foi o caminho que eu trilhei. Eu busquei sempre instituições reconhecidas, profissionais que representem realmente algo de importância para a nossa carreira. E tá aí, deixando a nossa maravilhosa Poliana, que é sócia do Dr. Edson, na página Estomaterapia para você. Já estou fazendo aqui o convite para quem não segue eles, ir lá seguir a página. Use e abuse, pode mandar perguntas para eles, porque eles são super acessíveis. Pode tirar dúvida de vocês. E quem sabe eles não façam um curso diferenciado de atualização em estomaterapia, ou eu lançando aí a semente do empreendedorismo. Para a galera da enfermagem, para a galera da estomaterapia. Acho que é sempre muito relevante a gente estar se atualizando com os nossos colegas que sabem mais do que a gente, porque a gente sempre tem um colega que sabe mais do que a gente, tá? E a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente tem amigos que sabem mais. E aí, já aproveitando esse final, eu gostaria de dizer uma coisa para fechar esse movimento, tá? Nesse momento, a gente está aqui com a nossa 1 hora e 5 minutos de live. Acabamos avançando um pouquinho, mas eu já agradeço mais uma vez a abertura da agenda do Dr. Edson para estar nos recebendo. É uma live que a gente já havia prevista há bastante tempo e devido a algumas demandas pessoais, a gente teve que ir adiando, mas ela aconteceu e já aviso que ela vai ficar salva aqui no Instagram e também será republicada no canal do YouTube para que muitas mais pessoas assistam essa live. Então, se você não pôde assistir ou algum amigo não conseguiu assistir, pode compartilhar que a gente vai disponibilizar. Outro ponto importantíssimo, que eu sempre falo aqui,
Aproveitem nesses momentos e entrem em contato com essas pessoas que se colocam aqui à nossa disposição. Eles não se colocam aqui à toa. Eles se colocam aqui para compartilhar conhecimento e esse é um movimento de valorização da enfermagem. Então, valorize o seu colega, ok? E aí, pensando nisso, eu criei um projeto muito especial que eu tenho me dedicado aí há basicamente 2 anos, desde o dia 13 de novembro de 2018. E aí, baseado lá no meu canal do YouTube, que eu comecei lá devagarzinho, que eu tenho até vergonha de ver meu primeiro vídeo, eu percebi as maiores dores dos profissionais da enfermagem, e especificamente dos nossos colegas enfermeiros. E foi ali que eu vi que os meus problemas eram também os problemas de muitos outros enfermeiros. Nisso, o que eu fiz? Tive que me render ao movimento das mentorias, depois de muita gente me solicitando ajuda, pagando por consultorias pessoais. E aí eu criei uma mentoria específica sobre empoderamento pessoal. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui, com todas as dicas, com todos os métodos, com todas as coisas que eu criei para a minha vida, desde 2018 até agora. E o objetivo é simples, é criar o seu caminho profissional dentro da enfermagem, mas que te leva para uma vida com mais qualidade. Então, antes de você se tornar a enfermeira que você se formou para ser, o enfermeiro que você se formou para ser, a gente pode sim dividir isso numa roda possível de diversas possibilidades de você ter qualidade em todos os cenários da sua vida. Eu digo isso porque é o que eu estou vivendo hoje, ok? Então, a gente pensou numa forma de trazer isso para você. Então, eu liberei um webinário que está aqui. O link está na bio do meu Instagram. Esse webinário eu explico para você o meu método, o que eu aplico na minha vida e o que eu tenho aplicado para as minhas consultorias particulares. Nesse webinário que você vai lá conhecer, a gente criou uma estrutura digital. Essa estrutura digital é um circuito muito claro, onde você vai fazer um quiz de pergunta e resposta para você avaliar o seu nível de empoderamento e o seu nível de sofrimento psicológico. Quem é meu seguidor sabe que eu sofri com a síndrome de burnout e que por conta disso eu tive que me afastar da assistência hospitalar. E foi por esse sofrimento e por essa virada que eu dei na minha vida, hoje me tornando empresária, youtuber e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que eu posso dizer para você que é possível a gente mudar. Então, até o dia 30 de abril, esse link vai estar aberto lá. E a gente faz uma etapa interessante, onde eu vou qualificar alguns mentorados para estar comigo no próximo mês. Então, se você tem interesse, corre lá no link na bio. É um convite especial. Eu espero que você esteja comigo. Tem um grupo fechado para a gente tirar dúvida. Tem muita coisa legal acontecendo. Então, eu me coloco à disposição. E aí, já aproveitando esse gancho, mais uma vez eu digo que tudo é possível quando se acredita. E que em apenas 2 anos, basicamente, muita coisa mudou quando a gente tem postura e quando a gente tem atitude, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem habilidade certa, quando a gente faz networking interessante, que é o que a gente está fazendo aqui. E quando a gente traça uma linha reta de onde a gente quer chegar. Por isso o Edson está aqui hoje, meu querido amigo do mestrado, onde a gente está trilhando um novo passo para se tornar mestre em saúde digital, uma área extremamente nova, algo inovador no cenário brasileiro, que veio com a pandemia, mas vai ficar. Então, se você quer saber mais informações sobre saúde digital, estomaterapia, cola com esse cara. Pode mandar mensagem para ele. Eu vou agradecer agora oficialmente, antes de passar a bola para você. Obrigada pela sua agenda, por abrir sua casa, seu espaço, sua hora, que eu sei que é muito preciosa, de estar aí dando atenção à sua esposa, ao seu filho, esse momento que a gente tem, né, de ter cuidado ali com a nossa família. Gostaria muito, muito, muito que fosse derramados avalanches de bênçãos na sua vida, com muita saúde e proteção para você e para todas as pessoas que você ama, porque nesse momento é o máximo que eu consigo direcionar para você com a minha energia por aqui. Que a gente conclua um mestrado com êxito. E eu quero agradecer especificamente a todos os seguidores que ficaram com a gente até agora. Obrigado pelo seu tempo, por aturar aqui as nossas falas. E o que eu sempre digo aqui é: você já é empoderada, você já é empoderado e já é um diferencial no mercado. Porque se você ficou comigo até agora, aqui, ouvindo a nossa história, é porque você é diferente. Porque você poderia estar fazendo qualquer coisa. Você poderia estar assistindo alguma coisa no Netflix, na Amazon Prime, no YouTube, rolando aqui o feed de outras pessoas. Mas se você ficou aqui, é porque você é diferenciado. Então, um beijo no seu coração. Desejo uma avalanche de bênção para todos que ficaram com a gente. Vou finalizar dizendo aqui, ó,
Ah, que legal! Tô vendo as pessoas colocando, palminha, coraçãozinho. Um beijo no coração de todos. E Edson, tudo seu pra gente finalizar. Cara, eu fico muito feliz que a gente conseguiu, né, finalmente, né? Isso, parece que não, mas isso estava programado para 2020 e teve 1 milhão de coisas que aconteceu, certo? Mas finalmente deu. Muito obrigado pela sua oportunidade. Eu queria agradecer para todo mundo que ficou, permaneceu. Obrigado, gente. Queria fazer também a divulgação da nossa página. Entra lá, estomaterapia para você. A gente está tentando trazer um conteúdo sobre estomaterapia. Eu e minha amiga, sócia, Poliana, a gente está tentando trazer um conteúdo de estomaterapia com diferencial. Tá? Então a gente está tentando colocar ali um pouco muito da nossa prática clínica. A Poli, ela é simplesmente a chefe de departamento do serviço de estomaterapia de um hospital muito grande. E eu tenho a experiência hospitalar não, atendimento domiciliar por muitos anos. Então, assim, a gente está tentando somar com a nossa visão e com a nossa visão assim, de descomplicar a estomaterapia. Ela não precisa ser uma coisa complicada, é possível ser mais fácil, a pessoa não precisa ter medo da área, não. Então, assim, vai lá na nossa página, segue lá. Se tiver dúvida, manda o direct. Se tiver ideia de conteúdo, eu quero que vocês falem sobre isso. Quero que você fale sobre, sei lá, úlcera terminal de Kennedy. Alguém sabe? É diferente. Fala sobre cuidados paliativos, sabe? Fala sobre síndrome de imobilidade. A gente tem a gente está catalogando tudo. A gente está com diversas ideias assim para serem lançadas. Você falou sobre cursos. Isso é um negócio que está no nosso planejamento. Vai ser feito. A parte de vídeos, a gente vai fazer uma parte de prática também, no sentido da pessoa. Muitas vezes elas têm medo, né, de lidar com essa coisa. Por quê? Porque não conhece. Nunca pegou uma bolsa. Fez a faculdade toda e não sabe o que é. Nunca pegou ali uma placa, uma bolsa, uma pasta. E aí não sabe como que é, como que faz essa coisa. Então, assim, a gente vai tentar voltar o nosso conteúdo para isso. E no mais, agradecer a todo mundo e valorizar essa parte que a Caroline fala tanto, que é de você se empoderar no sentido de, como que eu dou esse primeiro passo? Primeira coisa para fazer é pensar. Tem que pensar muito. Por que estou fazendo isso? E Boa. tem uma maneira melhor de fazer o que eu estou fazendo? Acho que esse primeiro passo começa meio que você começa a ampliar a sua visão para ver que caminho que você vai querer seguir. Às vezes as pessoas pode ser que esteja presa no mesmo lugar, no mesmo emprego, fazendo as mesmas funções por anos. E tem outros caminhos, né? A estomaterapia foi um caminho para mim. Ela abriu muitas portas para a gente, para mim, né, no caso. Para a Poliana também. Ela apresentou um mundo novo para a gente. A gente conheceu as pessoas, atendeu os pacientes, participou de eventos, fui palestrante, Congresso Brasileiro de Estomaterapia, congressos regionais de estomaterapia, de você estar lá e conhecendo as pessoas que trouxeram isso aqui para cá, sabe? Que as pessoas que são os nomes ali, as professoras, doutoras, que escrevem os livros, estão ali no evento junto com você, sabe? E então, assim, a estomaterapia, de novo, foi um divisor de águas para mim. E se alguém interessou para as pessoas, vão atrás, se informem. E tem bastante coisa que pode ser feito e é um profissional que vai precisar cada vez mais. Bacanérrimo. E aí, só para fechar, a população está envelhecendo, gente. E foi o destino que ele deu. É uma área em ascensão. Eu penso que quem tem interesse nesse momento, siga, faça. Lembrando, o COFEM liberou que nós temos 60 áreas de especialização. Não é possível que você não consiga se encaixar em uma delas, né? E sempre falo, em expansão, porque ainda tem muita coisa vindo aí com uma enfermagem moderna, diferenciada, futurística. A gente está no século XXI, então tem muita coisa para vir ainda. Então acompanhe o nosso querido amigo. Nós estamos uma terapia para você. O perfil dele é Edson Diniz, certo? E aí as pessoas podem ir lá também acompanhar o trabalho dele, tirar bastante dúvida, suguem essas pessoas, como eu falei, eles estão abrindo espaço para a gente trocar ideias, a enfermagem precisa se unir. E a união começa com a troca de saberes, tá? Indo lá, perguntando, pedindo ajuda, trocando ideia, e é isso que faz o movimento acontecer. Mais alguma coisa, Edson? Perfeito. Por mim, só agradecer. Obrigado pela oportunidade e vamos terminar esse nosso mestrado.
Pois é. Então agora eu vou pedir aquela coisa de praxe de sempre. Vamos tirar uma selfie. Todo mundo vai printar essa tela e marcar a gente no Instagram. Marca aquele amigo que precisa ver essa live, aquela amiga que tá cansada. Agora, 1, 2, 3 e... Mostre para as pessoas que tem coisa nova acontecendo na enfermagem. Chega dessa enfermagem cansada, que arrasta chinelo. A gente está vivendo um momento cruel, mas esse momento vai passar, ok? Então, mais uma vez, um beijo no coração de todos. Edson, mais uma vez, muito obrigada, meu amigo. Obrigado, Um bom fim de semana para você. E lembrando para todo mundo, amanhã é meu aniversário. Eu quero muitos parabéns na minha timeline. Beijo! Tchau.